Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, comecinho de semana, segundo dia da semana, dia 22 de novembro de 2021. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, é rapidinho, não custa nada, tá? Não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha aí no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, ou se não sentir e quiser compartilhar esse vídeo, compartilha, para que mais vidas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo de número 3. Vou ler o versículo 29 e o 30. Daniel, capítulo de número 3, verso 29 e 30, diz assim a palavra de Deus. Portanto, faça um decreto, o rei Nabucodonosor falando. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Verso 30, versículo de número 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha só. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Para esses jovens chegar nesse versículo de número 30, esses homens aqui de fé, chegarem até nesse versículo de número 30, que foi o que Deus colocou no meu coração, eles tiveram que passar pela fornalha de fogo ardente. Imagina, eles tiveram a sua fé provada ao extremo. A gente bem sabe que quando o povo judeu aqui foi para cativeiro, Daniel e já os seus amigos aqui ainda jovens, Daniel capítulo 1, verso 8, diz que eles propuseram em seus corações não se contaminar com os manjares do rei, ou seja, eles haviam tido um ensinamento em relação ao Deus de Israel, ao nosso Deus, e agora, uma vez eles cativos em terra estrangeira, em Babilônia, o qual a cultura lá era totalmente pagã, era a adoração de ídolos, e assim por diante, na chegada eles já propuseram entre si, não vamos fazer parte desse paganismo. Vamos ficar fiéis a Deus, ainda que aconteça o que acontecer. Vamos ficar fiéis a Deus. Já tiveram uma prova, já foram provados de início. E por conta da aprovação da fé da parte de Deus em relação a eles já foram abençoados no começo, com sonhos, com visões. Daniel com sabedoria de interpretação de sonhos, ou seja, porque eles ficaram firmados ali em agradar a Deus, mesmo em terra estranha, e ali Deus honrou a fé deles na chegada. Eles já tiveram uma prova e foram aprovados, passaram. Mas o tempo se passou, e aqui agora a Bíblia vai relatar que novamente a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego foi provada. Quando o rei aqui no capítulo de número 3 faz uma estátua e pede para que todos por um espaço de um mês adorassem aquela estátua que ele fez, né? E aí, quando chega aquele dia esperado, né, conclamado na época em que seria ali inaugurada aquela estátua e que todos iriam se curvar diante dela, a gente vê que esses jovens, eles não se encurvam. Acredita-se historiadores que Daniel não estava aqui nessa feita, né? Não estava aqui.
estava de viagem numa das 40 províncias que ele cuidava. Mas aqui os jovens estão, e eles não se encurvam diante daquela estátua feita por Nabucodonosor, construída por Nabucodonosor. E por conta disso, então, eles é trazido até a presença do rei. O rei inquiriu deles se eles iriam manter aquela posição de serem fiéis a Deus ou se eles iriam se curvar. E aí, olha só, no versículo 17 fala: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha só, eles foram provados ao extremo. Eu olhando para essa palavra eu vejo, poxa, eles sabiam que aquela posição que eles estavam dando, que eles estavam tendo diante do rei, iria culminar com eles sendo lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E olha só, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mas isso não assustou eles em nenhum momento. Só que eu vejo aqui a convicção. Eles estavam com o coração, eles estavam proposto no seu coração, nos seus corações, a fazer a vontade de Deus a qualquer custo. A servir a Deus de todo o coração, independente se Deus livrasse ou não livrasse eles da fornalha de fogo ardente. Independente se Deus fizesse para eles o milagre, se Deus realizasse na vida deles o milagre ou não. O coração deles estava voltado inteiramente para poder adorar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua energia, com todas as suas energias ali. E eles ficaram firmes na fé. Só que eu acredito que quando chegou nessa hora aqui, que a fé deles foi mais uma vez provada, eles sabiam que Deus poderia livrar como Deus poderia não livrar. E eu então imagino a cena que quando eles chegam até o ponto de serem lançados dentro da fornalha, com toda certeza, eu acredito, eu prefiro pensar que eles acharam que para eles não teria mais jeito, que de fato eles iriam morrer. Porque até ali, na questão deles serem introduzidos até aquela fornalha de fogo ardente, eles não viram nenhum movimentar das águas de Deus em favor deles. Mas eles se mantiveram firmes no propósito do quê? De adorar a Deus, ainda que custasse a sua própria vida. Eles não arredaram o pé da decisão que eles tomaram desde o princípio, quando chegaram em Babilônia ali. Eles se mantiveram firmes em meias provas, em meias lutas, e minhas dificuldades. E é assim que eu e você devemos nos portar. Aqui eles chegaram no extremo e no limite. O limite deles foi essa fornalha aqui de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas aí quando eles são lançados para dentro da fornalha, então agora Deus entra com o livramento. Deus entra com o livramento e o nome dele é glorificado sobre a vida daqueles 3 jovens. E depois disso daí, a palavra de Deus vai dizer que o rei, quando viu tudo esse manifestar da parte de Deus em relação aos jovens, que se mantiveram firmes diante da presença do Senhor, com o coração inteiramente entregue nas mãos de Deus, como que eu poderia dizer, não temendo perder a própria vida para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então agora o rei assina um decreto que faz com que o nome de Deus seja glorificado na província de Babilônia. E a palavra de Deus no versículo 30 diz que o rei então fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Fez prosperar, ou seja, viveram bem ali em terra estrangeira, em cativeiro, porque optaram por honrar a Deus em seus corações. E aí eles viveram bem, foram prósperos posteriormente por conta da atitude que eles tiveram de servir inteiramente a Deus em seus corações. Imagina só. Então eu vejo que
que o extremo para eles aqui, o limite deles foi essa fornalha. Mas que depois dessa prova veio a bonança sobre a vida deles. Deus honrou a cada um deles, abençoou eles de uma maneira especial. E o nome de Deus foi glorificado. E eu vejo nessa manhã que é assim na sua e na minha vida. Quando você não se entrega para as dificuldades, para as provas, para as lutas, mas que você persevera em fazer a vontade de Deus, ainda que custe caro isso para você, no final, Deus ele vai honrar a sua fé e vai honrar a minha fé. Por conta dessa atitude que você teve voluntária no seu coração de permanecer firme nas mãos de Deus, ainda que Ele operasse um milagre na sua vida ou não. Tal como foi Jó, que ainda que Deus permitiu com que ele perdesse tudo, no seu coração ele preferiu permanecer fiel a Deus, entendendo que Deus estava no controle de tudo e que tudo que ele tinha até aquele momento, antes dele ter perdido, havia vindo das mãos de Deus, do próprio Deus. Então ele aceitou que Deus, por estar no controle de tudo, permitiu com que ele perdesse tudo que ele tinha. Mas no seu coração ele permaneceu um adorador diante da presença do Senhor. E por isso no final Deus restaurou a sorte de Jó, restituiu tudo que ele tinha. E é isso que acontece na vida daqueles que se dispõem em seu coração servir a Deus com fidelidade, independente das provas, das lutas, dos contratempos. E eu vejo que muitas vezes Deus nos prova para nos aprovar. Ele não nos prova para que venhamos a ser reprovados. Deus nos prova para nos aprovar. E Ele sempre tem o melhor preparado para você e para mim. Mas o melhor que Deus tem preparado, muitas vezes, Ele não vai isentar você de chegar no teu extremo, no seu limite, para que depois então você possa vivenciar tudo aquilo que Ele tem. E o apóstolo Paulo, para finalizar aqui, ele fala: irmãos, não quereis que vos desconheça. Olha aqui, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, ele fala: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Olha só, outra luta que a gente vê similar a esses jovens aqui. O apóstolo Paulo também, numa de suas viagens ali na Ásia, ele fala que passou por uma tribulação que desesperou até da própria vida. Falou: estou morto. Porém, Deus deu livramento para ele quando nem ele mais achava que poderia ser livrado, com os seus amigos aqui. Imagina, é o caso desse jovem aqui, do jovem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles chegaram na reta final para serem lançados dentro da fornalha e viu que Deus não manifestou o favor deles, o que eles pensou? Morremos. Acabou. Mas permaneceram firmes no propósito. Qual era o propósito? De adorar a Deus. Ainda se Deus livrasse eles ou não, eles seriam fiéis até a morte. E depois disso daí, Deus deu livramento dentro da fornalha. Eu creio no momento que eles não esperavam e não acreditavam mais que isso poderia acontecer, Deus então deu livramento e restaurou a sorte deles, fez com que eles fossem prósperos em terra de cativeiro, em Babilônia adentro. Então, meu irmão e minha irmã, permaneça firme diante da presença de Deus. Ainda que te custe caro, ainda que seja difícil para você por conta das lutas que você tem passado, permaneça fiel a Deus, porque depois da prova vem a bonança, depois da tempestade vem a bonança, depois das circunstâncias negativas vem as favoráveis na tua vida, depois da tribulação vem o refrigério, vem a paz, vem o conforto da parte de Deus. Ele está no controle de tudo. Aceite o trabalhar de Deus, não saia da posição que Deus te colocou e te chamou para você ficar. Persevera, fica
firme, ainda que você acha que não tem mais jeito, como os próprios jovens aqui, eu creio que acharam, e assim como o próprio apóstolo Paulo também pensou que já não tinha mais jeito, aquela tribulação que eles enfrentaram, mas quando eles achou que não tinha mais jeito, por conta deles terem chegado no limite deles, então Deus entrou com socorro, Deus entrou com a providência, e o nome de Deus foi glorificado. E só para finalizar, eu me lembro, para se encaixar nessa palavra, eu me lembro que certa feita, agora em 2019, quando eu estava num ano que Deus me provou muito, aí eu me lembro que eu tive um sonho, e no sonho eu estava afundando na água, eu estava afundando no mar, no oceano, eu estava afundando, descendo nas águas assim, e eu via que havia, conforme eu ia baixando, descendo no fundo do oceano, eu vi um clarão muito grande na minha frente. E ali eu vi que por na verdade, a água eu está mais ou menos 7, 8 metros de distância da superfície, né? E naquele momento eu tentava subir, na verdade, e eu sabia que estava 7, 8 metros. No meu coração eu falava, já não tem mais jeito para mim. Já não tem. Eu não vou ter fôlego suficiente para mim poder chegar na superfície. Não vou ter fôlego suficiente. E aí, quando eu vi comigo, no meu pensamento, quando eu refleti, água dentro, e que eu não ia ter condições de chegar até lá na superfície, eu comecei a falar com Deus. E falei, Senhor, não dá para me chegar mais. Não tem como. Eu não vou conseguir. Então eu entrego a minha alma em tuas mãos. E comecei a fazer essa oração a Deus ali dentro. E comecei a entregar e falei, entrego minha alma em tuas mãos. Pai, me salva. E não tem jeito mais para mim. Por conta da distância, dos metros. Eu não tinha mais fôlego. E aí, quando eu terminei de fazer essa oração, eu não vi da onde. Mas de repente, eu fui lançado para fora do oceano. E aí sabe quando você sai da água, você e dá aquela respirada e já saiu? Foi assim que aconteceu comigo. Assim eram as lutas que eu estava enfrentando e que na minha mentalidade já não havia jeito e condições de eu sair daquelas lutas. Mas aí no momento que eu não esperava, que eu achava que era o fim, então Deus ele pegou e me projetou para fora da água e eu recebi o livramento da parte de Deus. Ali foi uma visão, foi um sonho que eu tive, uma visão em relação às lutas que eu estava enfrentando. No meu interior falava, não tem jeito. Mas aí no momento que eu não esperava mais e não contava que eu poderia receber o livramento, Deus ele me deu o livramento. Foi o caso desses jovens aqui que no literal passaram por isso. E o apóstolo Paulo também, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, que desesperou-se da sua própria vida e falou, a sentença de morte está sobre nós. Acabou. Mas ainda assim eles continuaram diante da presença de Deus. E aí o livramento chegou, eles foram livres e o nome de Deus eles foram libertos e o nome de Deus foi glorificado. Então persevera, meu irmão e minha irmã, ainda que vocês acham que acabou, ainda que vocês acham que não tem mais jeito, ainda que você chegou no seu limite, nessa segunda-feira, continue na presença de Deus, não arreda o pé, ainda que para você acabou, não há nenhuma chance, não há nenhuma possibilidade de vitória, de reversão da sua situação. Permaneça firme, porque assim como aconteceu com os jovens, assim como aconteceu com Paulo, assim como Deus me mostrou na visão comigo, vai acontecer na sua vida também, e o nome de Deus vai ser glorificado. Para você viver aquilo que Deus tem para que você viva, você tem que vencer esse processo que você está passando agora. Você tem que vencer esse seu limite aí que você está enfrentando. Mas quem te capacita para você passar por isso é Deus. Ele está permitindo, então aceite. Saiba que Ele está no controle de tudo. Ele prova você para te aprovar. E é depois desse limite que você está vivenciando de
prova, de luta, de dificuldade, que você vai começar a vivenciar aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Suporte o processo para você viver o propósito que Deus tem para você. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença neste momento e venho orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado por esta manhã de vida, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e pela tua palavra liberada, Senhor. Sei que tem vidas que estão no extremo agora, Pai, passando por lutas, dificuldades, que eles já perderam a esperança de que eles podem sair desta causa. Mas eu sei, Pai, que assim como jovens, assim como Paulo, assim como outros que chegaram em seus limites, meu Pai, e no limite, nos seus extremos, meu Pai, eles viram a tua intervenção, viram o teu favor sendo manifestado em suas vidas. Assim eu sei, Pai, assim, assim eu sei que vai ser na vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo também, Pai. Pai amado, Pai querido e santo, conforta esses corações, tira a angústia, a tristeza, o aperto, meu Pai, o desânimo, Senhor, desses corações, e dê paz, dê renovo espiritual, dê alegria no teu Espírito Santo, dê força, vigor, fortalecimento espiritual, Pai, para que o teu filho e a tua filha possam permanecer firmes, meu Pai, até a morte, diante da tua santa e poderosa presença. Abençoe, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Dê livramentos, cuida, guarda, livra. Não permita, Senhor, de nenhuma maneira com que o diabo venha se prevalecer contra essas vidas. É o pedido que eu lhe faço. Pai santo, amado e querido, eu também te peço nesta manhã, Senhor, abre portas que estão fechadas, que essa semana venha ser uma semana de respostas, venha ser uma semana de conquista na vida dos teus filhos, venha ser uma semana de portas abertas, de milagres, de sinais sendo manifestado da tua parte sobre as nossas vidas, Senhor. É o pedido que eu lhe faço. Supra cada uma das suas necessidades, Pai. Movimenta as águas ao favor do teu povo, meu Pai, e que o teu nome venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus, meu irmão e minha irmã, te abençoe abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.